Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lovene Cardoso e estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Olá, ferrenhos! Olá, Lu! Olá, Clara! Obrigada por participar aqui com a gente. E eu que agradeço. Temos uma pessoa muito especial, que é a Clara Souto. A Clara é formada em zootecnia pela Universidade Federal do Espírito Santo. É digital com foco em notícias e curiosidades do Brasil e no mundo. Tudo bem, Clara? Tudo! Muito obrigada pelo convite, meninas. Não, nós que agradecemos a tua participação. E aos ferrenhos novatos que estão chegando, que ainda não nos seguem, sigam o nosso canal, ativem as notificações e curtam o nosso conteúdo. Clara, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como que uma formada em zootecnia passou a produzir conteúdos digitais, como que você entrou nesse mundo digital? Bem simples. Numa palavra eu consigo resumir. Maternidade. Eu fiquei grávida e aí eu não queria sair de casa para trabalhar fora e deixar ele com alguma outra pessoa. E aí, para isso, eu entrei no mundo digital. Comecei a gravar conteúdo e os canais monetizados, aí eu consigo trabalhar dentro de casa. Basicamente, foi basicamente isso. Entrar no mundo digital e começar a gravar vídeo fez com que eu monetizasse, e aí eu atuei como zootecnista por um período muito pequeno. E foi justamente antes da pandemia e antes de eu ficar grávida. Aí, logo depois, eu pensei em voltar para o mercado de trabalho, mas aí eu falei, não, eu preciso encontrar alguma maneira de trabalhar dentro de casa. E aí, criadora de conteúdo digital foi o caminho. E como foi essa mudança? Porque assim, eu comecei a fazer conteúdo recentemente também. E eu acho que assim, principalmente vergonha é uma coisa que me pega muito. Eu sou mais tímida, assim, não gosto tanto de tela, é difícil pra mim. Eu acho que a questão de você ser espontânea também, de falar, eu demoro 3 horas pra gravar um vídeo, fico editando e não acho que nunca ficou bom. Como é que você lida com essa parte, assim, esse mundo novo que você acabou de entrar? Olha, sendo bem sincera, primeiro meu marido começou a gravar na internet. Ele começou a gravar e aí ele já tava monetizando. Instagram? Não, começou no Quai. Ah, nossa. Qual? No Quai. Não é muito grande aqui no Brasil, ele, né? Sei qual que é. Então, aí é que tá. Agora ele tá ficando ruim, o Quai. Sério? Ele não tá muito legal, não. Mas meu marido começou, se eu não me engano, no meio de 2022. Uhum. É bem recente. Isso, 2022. Aí eu comecei, se eu não me engano, em outubro de 2022. E a monetização lá, com o passar dos meses, não foi ficando tão bom, não. Mas a gente começou por lá. Uhum. E aí, junto com lá, a gente foi pro YouTube e foi pro TikTok. Ah, legal. Aí o YouTube já monetiza, né, há muito tempo. E o TikTok começou a monetizar tem pouco tempo também. Porque quando a gente entrou pro TikTok, não monetizava aqui no Brasil. Só monetizava nos Estados Unidos, se eu não me engano. Posso estar falando asneira. Uhum. E qual que era o tema que ele falava? Começou ou era um tema diferente? Aí eu fui contratada pela agência, eu só tinha como trabalhar no ramo de notícias. Eu não escolhi falar de notícias, não. Era o que tinha em aberto na agência do Quai. E aí, obviamente, os mesmos vídeos que eu produzia pro Quai, eu postava nas outras redes sociais. E o meu marido, ele fala sobre conteúdo nerd. Ah, legal. Legal. Ele fala... Duas nerds aqui, né, cara? Eu tenho meus funkozinhos aqui. Deixa que bonitinho. Ele fala... Ai, que legal. Ele fala de... Ai, meu Deus, que eu sempre esqueço. São termos que eu não falo muito, então eu sei pouco. Mas é todo esse mundo nerd. Que legal. Depois compartilha com É uma área boa, sim. Ele gosta muito, sempre gostou. Então, pra ele falar sobre isso é fácil. E você, então, foi levada para esse mundo da notícia por conta dessa contratação de agência.
Exatamente. Mas assim, meio que casou, porque eu já gostava de soltar a minha opinião dentro do Instagram. Sim. Eu sempre soltava a minha opinião, eu gostava de assuntos polêmicos. Assuntos polêmicos sempre foi alguma coisa que eu gostei muito. Principalmente no mundo que a gente vive, no país que a gente vive. E aí, onde tem sempre alguma polêmica, né? Sempre. No Brasil ainda. Nossa, aqui é só Jesus. E aí eu comecei e ficou... Vou te falar que não foi difícil. Eu acho que o meu primeiro vídeo foi... Quais as maiores contas seguidas no Instagram? Eu simplesmente soltei assim, quais são as contas mais seguidas no Instagram? Foi uma coisa assim, meio aleatória. Aí depois, foi logo que aconteceu a morte da Rainha Elizabeth. Aí eu lancei um monte de vídeo da rainha e dos príncipes, das princesas. E aí os vídeos foram resultados. E aí, como você disse, Catarina, que você sente vergonha, eu fui perdendo a vergonha porque os vídeos foram tendo bons resultados. Sim. Aí a vergonha ela foi se dissipando. Mas acho que o suporte do meu marido foi primordial. Se eu não tivesse ele já fazendo vídeo e me ajudando, aí eu acho que eu não teria ido tão fácil. Sim. Pra mim, acho que o ponto principal é fazer vergonha, não deixar de fazer. Porque se você deixa de fazer, depois a gente se arrepende, né? Fala, putz, podia ter feito, podia ter tentado e não tentei por medo, por vergonha. Que não é fácil, né? É difícil, mas acho que a gente tem que botar a cara e vamos ver o que dá e levar, né? Aí, pra quem quer seguir essa área, assim, o que você aconselha? Qual plataforma começar? Um tema específico? Como falar? Você fez algum curso que te ajudou? Não fiz nenhum curso. Eu fui na cara e na coragem. Eu acho que a gente fala muito aqui dentro de casa, que às vezes a gente também vacila muito, às vezes a gente desanima, principalmente quando vem muito hater. Nossa, é horrível. Sim. Aí, feito é melhor do que perfeito. Sim. Com certeza. E assim, você tem que aceitar que vai sair feio. Que o cabelo vai estar um negócio assim, que você vai dar uma gaguejada, que você talvez vai ter que fazer um recorte, que você vai gravar, que você vai ler um trecho do seu roteiro, vai memorizar, vai gravar e não vai sair exatamente como você escreveu para sair. Aceitar o erro, abraçar o erro e falar, eu vou aceitar o vídeo do jeito que ele ficar. Depois que eu fizer 300 milhões de vezes, vai ficar bom. Persistência. E eu vi que ali no teu perfil tu deu uma migrada. Antes você falava mais de notícias ligadas à política, né? Você sempre gostou de política, como notícia, você sempre, como você falou, você sempre deu a tua opinião dentro do perfil, né? Você profissionalizou isso com os vídeos, né? Política eu sempre falei. Na faculdade eu era meio... Eu ouvia muito e aceitava muito que falavam para mim como verdade. Porque muito nova, né? Então, com o passar do tempo, eu fui entendendo que a política não era aquilo que eu tinha ouvido na faculdade. Do jeito que eu tinha ouvido. E aí eu fui tendo um raciocínio lógico. E aí isso foi um choque muito grande para mim. Na medida em que eu saí da faculdade, entrei para o mercado de trabalho e eu vi que o que eu ouvia na faculdade não era uma verdade. Não era aquilo que a gente via na vida. E aí eu me revoltei. E aí sozinha eu comecei a falar um pouco de política para os meus amigos. Perdi alguns amigos por conta disso, inclusive. Acontece. Deu uma filtrada, né? Mas aí quando eu comecei a gravar vídeo para monetizar, eu automaticamente comecei a falar sobre política. E eu vi as notícias das quais eu me identificava. Notícia que era política, que era polêmica. Não, eu tenho que falar. Então meio que casou. Eu não consigo falar que muita gente monetiza e muito falar de fofoca. Sim. Falar dos artistas, das celebridades. Quando tinha alguma coisa de algum artista ou de alguma celebridade que tinha a ver com política, eu até falava. Fofoca
repente, se eu não conseguia. Aí, política, eu curtia. E como você acha que... desculpa. Pode falar. Como você acha que tá hoje em dia pela questão, assim, de fake news, bloqueio? O Instagram eu acho uma plataforma muito chata, que você não pode falar nada. Como que você lida com isso pra falar sobre política, sendo que aí você não posso falar essa palavra, essa outra também não pode, essa outra me bloqueia? Eu acho que o Twitter, nesse sentido, o X da agora, né, do Elon Musk, é um exemplo, né, que outras plataformas deveriam seguir. Tô esperando o Elon Musk comprar o Instagram também, fica a dica, Elon Musk. Porque, assim, o Instagram você não pode falar nada, aí tem aquelas plataformas centralizadas que falam que é fake news, mas tem um viés também ali. Por isso que o Twitter acho que passou na... faz pra conseguir passar por isso e acabar não se prejudicando. Por incrível que pareça, a plataforma que mais dá banimento é o TikTok. Não sabia disso. Não, é assim, o TikTok é incrível. Mas por Ele palavra, só- por termo que não pode usar? Tudo, Sério? tudo. E é incrível, vamos supor. O mesmo vídeo em que eu falei sobre a vacina do Covid roda no Instagram. Certo. Não roda no TikTok. Eu tô banida. O vídeo, ele fere as diretrizes da plataforma. Aí eles falam que eu dou informação falsa. E mesmo que eu esteja colocando a entrevista de um cientista, eu dou o nome do cientista, eu explico o que ele falou na entrevista. Não, eu tô dando uma informação errada, falsa. Muito mais do que Instagram. O Instagram uma vez me baniu e eu acho que não foi sobre política, eu acho que foi sobre... Eu não sei se foi sobre aborto, alguma coisa assim. Aí eu fui banida. Eu fiquei 7 dias sem conseguir entrar no Instagram. Nossa. Só que o Instagram não monetiza, então eu não fiquei preocupada com isso. Agora, por exemplo, os assuntos de política no TikTok, se durante 30 dias, por exemplo, você tiver 5 vídeos banidos, você perde a sua monetização. Nossa. É bem complicado, porque, vamos supor, você faz 5 vídeos no dia. Uhum. Então, como você produz muito lá dentro, se você fizer uma palavra que bater contra as diretrizes dele, falar algum termo, falar algum assunto que não pode, você vai acumulando esses vídeos. Então, assim, a Lohane até chegou a falar que eu migrei um pouco justamente por conta disso. Desculpa. O YouTube, ele não bane tanto, porque o banimento dele seria se você pegasse o vídeo de alguém para monetizar em cima do vídeo de outra pessoa. Uhum. Aí eles geralmente cortam o seu vídeo, mas assuntos assim polêmicos ele aceita bem. O TikTok não, ele corta mesmo. E acaba prejudicando, né? Porque aí você trabalha ali meio que na corda bamba. Meu Deus, será que esse vídeo pode? Será que esse não pode? Será que eu falei alguma coisa que não devia? Aí fica difícil trabalhar. Eu acho que esse é o problema, né? A incerteza. Porque se eles fossem claros, ó, essas 100 palavras aqui você não pode falar. Eu sei que essa 100, a plataforma é privada, ok, eles têm as regras dele, vou obedecer essa 100, não pode falar. Só que aí fica nessa. Será que pode? Será que não pode? Aí a gente meio que se autocensura pra evitar que tenha algum problema com a plataforma, né? Acho que esse é o maior problema das plataformas hoje em dia e tende a piorar, infelizmente, né? Não tô muito otimista pra esse ano, não. É porque tem a PL da censura. Sim, Né? sim. Sim. Tem ela Então- tramitando e agora com a eleição vai ser bem mais difícil, eu acho, propagar ideia. E o que você acha, assim, desse ano? Você acha que passa essa PL da censura? Você acha que não? Você acha que se não passar por vias legais, a STF acaba dando uma passadinha embaixo do pano? Sem dúvida. Isso, eu não... Vou ser sincera, depois que o Lula tomou posse, o que ele fizer fazer, ele faz. Exato. Também não tô muito otimista, não. Gente, ano passado ele fez um churrasco privativo, onde deixavam os celulares dos ministros, tipo, no hall de entrada, e eles entravam e participavam do churrasco. Ele, o presidente, o STF, num churrasco privativo. Eles são Nosso amigos. jurídico imparcial, né? Absurdo. Nosso jurídico super imparcial no Brasil. Eles são amiguíssimos. Então, o que eles quiserem que rode, que funcione, eles vão fazer. Com certeza. Eu não tenho dúvida, não. A minha dúvida fica se a gente consegue
ter a sorte dos projetos de lei deles não serem aprovados. Sim. Eu acho que, assim, a pressão popular ajuda muito. Por mais que a gente não esteja otimista em relação à aprovação dessa PL da censura, talvez passe, eu acho que a gente não pode desistir. Né? Não pode falar assim, a gente já tá perdido, então deixa pra lá, vamos só abrir mão. Não. Eu acho que isso a gente não pode fazer. Desistir não, até que teve, eu não sei se foi há um mês atrás ou mais, teve um abaixo-assinado. Sim. Inclusive, o Peter do Ei Nerd assinado. Uhum. Tipo, ele é totalmente de outro ramo, ele fala de coisas nerd. Mas é que afeta ele também, né? Ele disse, ele fez um vídeo sobre isso, ele falou que não afeta ele, a pele da censura. Porque ele é grande e ele tem várias outras fontes de renda. Não seria só o canal dele. Sim. Mas quem tá crescendo, eu, você Sim. e companhia, a gente fica Vai ser afetado, né? Mas, como você falou ali, que a gente torce para os projetos não serem aprovados. O meu receio nesse governo é o seguinte, é a falta de preocupação dele com o processo legislativo normal. Porque para ele é muito fácil pegar e driblar todo o processo legislativo, passar pelo STF, e querendo ou não, a nossa oposição, que nem PL hoje é uma falsa oposição. Então, assim, isso que me preocupa. Não é ele conseguir os projetos dele, é essa facilidade que ele tem de driblar mesmo o sistema, né? Não, e é justamente por essa facilidade que eu acredito que ele consiga fazer as coisas que ele quer fazer. Sim, sim. A questão da democracia que todo mundo falava nos outros anos aí do governo anterior, que a democracia está em perigo e tal, mas por quê? A questão é que a gente tem 3 poderes. A divisão dos 3 poderes que garante, que pelo menos deveria garantir, que a gente não vai viver uma ditadura. Só que os poderes brigavam entre si. Tanto que a mídia adorava divulgar isso. Um xingou o outro, um não gosta do outro. E isso é bom pra democracia. Isso que as pessoas não entendem. Que bom que eles estão brigando entre si. Aí agora entra esse governo do amor... E aí fica amiguinho com o STF, cadê os 3 poderes separados? É esse que é o maior risco, que eles falam tanto de democracia, esse é o maior risco para a democracia. Quando eles viram amiguinhos, um compra o outro, um faz um favorzinho pro outro, costa as costas, e aí passam o que quiserem. Mesmo se não for aprovado, né? Que eu acho que se a PL da censura não for aprovada por vias legais, eles vão tentar passar pelo STF, né? E aí, quem que vai impedir? Né? Só que o grande problema é, igual você disse, as pessoas não sabem como seria o ideal do funcionamento entre os 3 poderes. Sim. Darem as mãos e realmente haver uma briga entre eles. Como funcionaria uma democracia? O que é uma democracia? Né? O que é... A população, infelizmente, não sabe disso. Como você falou, ali na faculdade você era doutrinada. E eu vejo assim que a nossa educação como um todo, a educação pública, essas diretrizes do MEC, elas meio que elas doutrinam as pessoas para elas não saberem dessas informações. Exato. As coisas que a gente deveria realmente aprender na escola, a gente não aprende. Sim, totalmente. Fica muito mais fácil para o governo manipular a massa. E outra coisa eu penso também, a massa, quando ela está necessitada da ajuda do governo, aí mesmo que ela vai focar no dinheirinho que ela vai ganhar no governo. E não em como o governo está funcionando injustamente e prejudicando a vida dela. Eu acho que pega muito disso a questão da pirâmide de Maslow, né? Aqui no Brasil, hoje, querendo ou não, as pessoas estão preocupadas quanto que elas vão pagar no ônibus, quanto que elas vão pagar no pacote de arroz, qual é o benefício que o governo vai dar, porque a gente tem um Estado muito paternalista, né? Então, as pessoas elas acabam não se atentando na importância de perceber as movimentações do governo, do quanto o governo está interferindo na sua vida, de que a democracia ela é totalmente falha na forma que a gente atua. Então, eu acho que pega muito essa questão. As pessoas estão muito preocupadas com as necessidades básicas e acabam esquecendo desse principal, né? Que é o que, de fato, faz diferença. O brasileiro é muito imediatista, né? Sim. E você falando isso, é nítido isso que você falou com os vídeos que viralizam e com os vídeos que não viralizam.
Quando você pega um vídeo onde você pega um conceito do que está acontecendo, você pega uma notícia do que está acontecendo e aí destrincha ela, explica ela. Sim. Agora você pega o preço de tal coisa, você pega uma informação pequena e não explica, mas só joga assim no ventilador. Aí viraliza. É nessa hora que você vê o que realmente interessa ao povo brasileiro e o que não interessa. E realmente, as pessoas estão interessadas nessas pequenas coisas. E não conseguem visualizar que antes dessas pequenas coisas acontecerem, tem um histórico muito grande por trás. Nessa sua experiência, teve algum vídeo que você fez, que você, por exemplo, falou não vai dar muito e viralizou, o que mais viralizou, não sei, e algum que você fez e falou, nossa, esse eu tive um trabalhão, 10 horas editando, ficou perfeito, conteúdo ótimo e tem 10 visualizações. Sempre, todo dia isso acontece. Todo dia. E é bom até isso porque você não supervaloriza um vídeo só. Sim. Você não se apega a um vídeo só, você simplesmente se atenta ao tipo a quantidade de vídeos que você quer fazer, que você tem disponibilidade para fazer, e foca igualmente entre eles. Não fica assim, meio que abraçando um vídeo só. Não, esse aqui vai dar super certo. Não, pensa assim, se der, deu. Se não der, não deu. E às vezes você se surpreende, né? Sempre. Gente, não dá para saber, não dá para ter uma certeza. Esse vídeo aqui... Nossa, essa notícia tá todo mundo falando, mas às vezes... Mas tem algum que você lembra, assim, que você, adorou fazer, um assunto que você adora e, nossa, ninguém viu? Ou o contrário também, nem gostei desse, tá todo mundo assistindo. Eu acho que na época que eu tava justamente isso, explicando assuntos que todo mundo, a massa inteira falava, nossa, que coisa ruim, que coisa... Qual era a palavra? Não é corrupção, mas é como se fosse. Por exemplo, desvio. Na época que estava estourando o orçamento secreto. É porque o orçamento secreto é isso e aquilo outro. Aí eu tive todo um trabalho de pensar em palavras simples. Eu não gosto muito de colocar nos difíceis. Eu quero que todo mundo que assista consiga absorver aquilo. E aí eu gostava muito de assuntos que estavam em alta, eu explicava eles para tentar meio que mudar o pensamento das pessoas. E eles não tinham grandes visualizações. Aí quando você falava alguma coisa assim provocativa, que não era tanto explicativa, mas provocativa, aí viraliza. Treta, né? A terra das tretas. O último que viralizou bem foi eu chamo de checagens do Elon Musk, mas a gente sabe que não é ele, né? Que são os leitores que vão dando notas daqueles tweets, né? Então teve um tweet de uma pessoa falando do MST e da produção do MST, que é maravilhosa, e que não é. Aí embaixo teve uma checagem dos leitores explicando aquela informação, que aquela informação era errada. E aí eu não dei nada para aquele vídeo, eu fiz não fiz roteiro, não fiz nada, só soltei. E muita gente visualizou e teve uma repercussão bem legal. Eu vi esse vídeo seu. Tá vendo? Esse aí foi. Mas eu acho que isso, por mais básico, assim, básico entre aspas que seja, é o vídeo mais importante pra gente fazer. Porque é aquilo que mostra pra população o que a mídia, às vezes, o que você não vai ver na televisão. E aí, eu não lembro o nome da pessoa que fez o post que você colocou no seu vídeo, mas a pessoa fala como se... Como se, olha só, o MST joga. E muita gente não para pra refletir. Será que é verdade? De onde que tá tirando isso? E aí, se ela postar isso no YouTube ou uma televisão colocar isso, é como se fosse verdade. E aí, isso daí não é fake news. Aí essas agências de checagem não vão atrás, né? Que eu acho absurdo, mas enfim, né? E eu acho isso muito, muito, muito importante, o trabalho que você faz. Porque a gente não tem outras fontes, né? A gente precisa dessa informação descentralizada e distribuída para conseguir o que está acontecendo no nosso país. Se a gente for depender de televisão, na minha opinião, né? For depender de televisão, for depender de um jornal, eles não estão mostrando isso. E aí essas pessoas postam como se fosse rei da verdade, e se a gente não fizer o contraponto, quem vai fazer?
Por isso também que me fez vir pra internet. Eu acho que uma hora você não aguenta mais. Você tem que falar, não, ou eu vou meter a cara aqui e azar, tentar, preciso tentar, ou eu vou ficar no sofá reclamando e me arrepender depois de não ter feito. Acho que esse é o principal fator que me levou a fazer isso, que eu acho que eu espero que ação. Quanto mais pessoas fazendo, mais força a gente tem, né? Ah, sim. Uma coisa que me chama a atenção nos teus vídeos, Clara, que eu acho que é o que falta muitas vezes dentro do nosso... vou falar movimento liberal, não sei se você se identifica assim, mas dentro do movimento liberal falta muito essa linguagem fácil. Sim. Você conseguir entregar para as pessoas normais que não lidam com política, pessoas que não leem Mises, pessoas que não leem essas coisas, o conteúdo de qualidade, como a Kati falou. E eu acho que isso é de extrema importância, assim, porque tu fala com uma linguagem fácil para o afegão médio entender. E eu acho bacana, assim. Por incrível que pareça, o meu público no YouTube, né, que eu já parei para ver isso, são pessoas com mais de 50. A maioria. Nossa, sério? O meu de idade, né, vem 18, ali na primeira parte são pouquíssimos. Aí quando chega na idade mais 50, mais 40, aí legal. É bem interessante. Ou seja, são pessoas que estão acostumadas, que eu penso, né? Que estão mais acostumadas à televisão do que a celular. E aí, quando essas pessoas, eu imagino, tá? Quando pegam o celular e encontram uma linguagem mais fácil, talvez prenda mais elas, né? Não sei. Talvez estou aqui só... Não, eu acho que faz muito sentido isso que você falou. E eu acho que tá migrando também, né? Eu vejo assim, meu pai antes só televisão. E agora eu vou pra sala e ele tá lá no YouTube. Eu vou lá pro quarto dele e tá lá na internet. Então, eu acho que tá migrando, até assim, por culpa da televisão mesmo, dessas mídias, que não estão entregando conteúdo, na minha opinião, aceitável. Não tem, assim, um contraponto bom, não é imparcial, né? Vamos dizer assim. E acho que eles mesmos acabam fazendo com que a gente procure outras alternativas. Mas, assim, você falou de imparcialidade. Eu vou ser sincera, eu acho Não há. imparcialidade E nenhum meio. Nem quem tá nas redes sociais. Sim, o problema é fingir que é imparcial. Eu acho que assim, essa é a Clara, ela faz o conteúdo com esse viés. Você vai assistir sabendo que o viés é esse. Agora, o problema é que na televisão, umas mídias mais centralizadas, eles tentam passar a imagem de serem imparciais. Que como você falou, não existe isso. Se eles falam assim, ó, a gente tá colocando essa matéria com essa opinião e o nosso viés é esse. Eu não tenho problema nenhum com isso. Maravilha, você tá falando o que você acredita e tá colocando sua opinião lá dentro desse assunto. O problema é você fingir que é imparcial e querer manipular a opinião popular falando, não, essa é a verdade que eu falo e os outros que estão na internet não tem o certificado, diploma pra falar que isso é verdade, eu tenho aqui, logo é autoridade e os outros você não tem que acreditar. Não tem problema nenhum você ter notícia, você pode dar com duas opiniões, dois viés completamente diferentes. E não tem problema com isso. Sim. E eu acho que, assim, essa questão, hoje em dia, é até bom que a gente tenha isso, porque faz com que as pessoas vejam uma notícia que seja na internet, seja na televisão, que seja na rádio, no jornal, e se questionem a respeito dela. Acho que essa mentalidade tá mudando até, não sei se você tem uma opinião sobre isso, você acha que tá... A gente tá longe ainda de ser perfeito, com certeza, mas acho que a gente tá indo mais nessa direção de não acreditar em tudo que antigamente talvez não tinha, porque a gente só tinha uma fonte de informação, era aquilo, não tinha como checar. Hoje, quando você vê, eu vejo pelo menos uma notícia, eu fico meio assim, eu vou procurar outras fontes. Eu acho que é uma mentalidade que a gente está adquirindo, eu acho isso ótimo, excelente, se a gente não for censurado, né? Mas é isso mesmo. O afastamento das pessoas da televisão, ou pelo menos a se questionarem, é justamente ver na televisão uma informação e quando tá lá rolando a tela de qualquer rede social, acabar encontrando uma informação contrária à televisão. Isso fez as pessoas irem mais para o celular, até porque as informações são muito mais rápidas no celular do que na televisão. Então, tudo caminhou para que as pessoas se questionassem mais e saíssem da TV. É uma coisa boa, com certeza. Mas é um trabalho de formiguinha. Como você disse, quanto mais gente estiver ali
divulgando as notícias nas redes sociais, mais fácil a informação ou o questionamento na mente das pessoas. Sim. E eu vejo que a internet, ela permite essa pluralidade, né? Na TV você não tem, você sabe que o cara tá ali, ele tem aquele peso de autoridade que antigamente a televisão tinha, o Jornal Nacional tinha, esses jornais mais tradicionais, e a pessoa que estava assistindo ali, ela não questionava, que nem você falou agora, tá mudando isso, porque na internet ela tem uma pluralidade. Eu vou numa página de esquerda, vai ter a mesma mensagem, a mesma reportagem que você tá falando na tua página, só com viés completamente diferente. Se a pessoa ela tá ali com aquilo na mão, é mais rápido para ela mesma fazer essa checagem, né? Ela mesma faz esse contraponto, ela mesma consegue discutir. Mas eu fico feliz de saber que o teu público é 40 a mais, 50 a mais, porque sinceramente é o público que mais me preocupa nesse sentido, porque é o pessoal que estava mais acostumado com a questão da televisão tradicional. É legal ver que eles estão migrando para esse tipo de canal mais plural, né? Tempo que é uma coisa boa, às vezes eu fico achando que não é uma coisa muito boa. Porque, igual eu disse, na faculdade eu sentia muito, era muito comentado, era escancarado o partidarismo para a esquerda e as pautas como feminismo. Gente, lá em Alegre, que foi onde eu estudei, em Alegre, no interior do Espírito Santo, tinha toda semana um encontro de feministas para dizer o que é que tinha que ser feito na universidade para modificar a vida. Então, assim, ao invés das pautas serem como nós vamos nos inserir no mercado de trabalho, que eu acho que é o que menos é dito dentro da faculdade, é o que mais deveria ser dito dentro da faculdade. Inserir no mercado de trabalho, manter quando sair daqui. Ninguém fala isso na faculdade. Sim. Mas fala sobre umas coisas assim que é doutrinação mesmo. Então é muito complicado ter menos jovens assistindo os meus vídeos. Sim. Eu fico frustrada nesse sentido. Uma vez eu estava na fila do supermercado e eu acho que foi bem antes da eleição. E a gente começou a conversar sobre política, a fila estava grande, então tinha um casal atrás de mim, mais velhos. Eles provavelmente estavam na faixa dos 50 anos. E eu estava com meu filho, devia ter uns 8 meses na época. E aí ela puxou papo comigo por conta do meu filho e, de repente, a gente estava falando sobre política. E ela falou que dentro da casa dela, os 3 filhos, adolescentes ali, não conversam com os pais. Nossa. A casa dela está dividida. Ela e o marido e os filhos. Justamente porque os filhos estão ali, alguns no ensino médio ainda, e eram 3, acho que 2 estavam na faculdade e outro estava no ensino médio. E os da faculdade não conversavam mais com os pais. Justamente porque dentro da universidade estavam sendo doutrinados a serem esquerdistas. E eles não apoiavam o governo, né? Apoiavam o Bolsonaro e etc. Então, assim, é um pouco preocupante. Só gente mais velha nos meus vídeos. Se tivesse um pouquinho alto, assim, meio que igual, mas é muito discrepante. A galera jovem não curte muito os meus vídeos, não assiste muito os meus vídeos. É sempre a galera mais velha. E aí eu queria atingir a galera que tá na universidade, porque eu acho que faria diferença. Eu acho que ali faz muita diferença. O susto que eu levei, quando eu vim para o mercado de trabalho e eu comecei a ver a política com outro, foi muito grande. Eu lembro que a minha mãe também era esquerdista, eu sentei assim com ela e falei, mãe, não é bem assim. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Sabe, não é bem isso que você tá falando, não é esse mar de rosas que vocês acham que é. Minha família toda era. Então, assim, e eu fui abrindo a mente da minha mãe, da minha avó, da minha tia, que elas achavam que, assim, o Lula era maravilhoso. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela.
Não perca tempo e acesse damosdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E como foi receber quando você começou a falar essas coisas? Sendo tudo de esquerda, assim, e começaram a falar que xingaram, teve briga de família? Ou você conseguiu lidar com isso de alguma forma? E se sim, dá uma dica aí pra gente que é difícil. Até hoje, a minha avó não gosta muito dos meus vídeos. A minha avó, 76 anos, não gosta muito dos meus vídeos quando eu falo sobre política. Ela ainda acha que o Lula é... Ai, mas é porque ele fez isso, ai, porque ele fez aquilo. Ai, vó, tá bom. Aí com vó a gente não discute, não. Sim, não adianta ficar batendo boca. boca. Exatamente. Agora, a minha mãe e a minha tia foi interessante, porque eu abri a minha mente com política antes de gravar os vídeos. E esse assunto me interessou antes. Foi entrar no mercado de trabalho, ouvir a opinião de outras pessoas, sair da faculdade, me abriu a mente. E aí, quando eu me deparei com coisas do que a gente conversava dentro de casa ou do que eu via na faculdade, eu sentava e conversava. Mãe, olha isso. Minha mãe foi a que mais me ouviu. E ela falou bem assim, nossa, eu não imaginava, eu não conseguia ver isso. Que é basicamente tirar a venda dos olhos das pessoas. Sim. As pessoas que tinham que tem, né, a visão da minha mãe, a visão quando eu estava na faculdade, é assim. Não consegue ver. Nossa, mas isso é assim? Não tem essa capacidade. Simplesmente eles colocam na cabeça que isso tudo é ruim, que o rico faz mal pro pobre, que o pobre passa fome. Tudo começa, pelo menos dentro da faculdade, na luta das classes. Sim. Eles gritam isso. E aí você aceita isso como uma verdade absoluta. E aí quando você começa a enxergar que o negócio não é desse tamanho, o negócio é desse tamanho, que uma coisa leva a outra, que uma coisa depende da outra, que as coisas são mais complexas, aí você vê, nossa, como eu tinha uma visão limitada. Sim. E a venda saiu dos seus olhos. Foi assim que eu senti e foi assim que minha mãe sentiu também. Mas eu acho que é justamente pelo que a gente já falou, de não ter tido esse contraponto sempre na internet, né, essa informação descentralizada. A gente só tinha aquilo, então não é nem que vivia assim. O brasileiro vivia assim. A gente não tinha... Ia procurar, se não concorda com o que está passando na televisão, ou se tem uma informação um pouco enviesada, a gente ia procurar informação onde? E eu acho que esse trabalho que a gente faz na internet, e de conversar mesmo pessoalmente com a família, conversa calma, o principal ponto é falar com calma, ter paciência, como você falou, usar palavras fáceis para atingir mais gente e não sair brigando. Que eu vejo também um pessoal assim, de direita e de esquerda também faz isso, né? Tem dos dois lados, que às vezes, você votou no Lula, então você é X, Y, Z, você votou no Bolsonaro, então você é A, B, C, e fica só xingando. E assim, eu já vi acontecer o oposto. Porque aí se você A e a pessoa do lado B te xinga, você vai tender a ir mais ainda pro lado A. Você vai ter o efeito oposto que você queria. Você vai só jogar essa pessoa mais pra ele. Exato. Ideia, né? Então tem que ter uma paciência. Forma, né? E você falou de atingir um público mais velho. Eu não sei se isso acaba sendo uma coisa ruim ou boa, porque, teoricamente, o mais velho que deveria também ajudar na formação dos filhos, na formação dos netos, passar essa informação adiante. E você é mãe, assim, né? Eu imagino também você lida com essa questão de educação, pro seu filho não ir para esse lado mais enviesado, sem conseguir procurar outras informações. Porque eu acho que é uma preocupação que todo pai hoje em dia tem, né, em relação a isso. É engraçado, porque a gente meio que fica torcendo para encontrar outros pais que tenham as mesmas ideias que a gente. Porque aí a gente meio que faz uma bolinha. Uma comunidade aqui, né? É uma mini comunidade. Também torce para que na escola do seu filho também você encontre pais que tenham mais ou menos as mesmas preocupações, que sejam responsáveis, minimamente responsáveis, aí já é alguma coisa. Porque geralmente as duas coisas andam juntas.
óbvio, assim, não dá pra generalizar, mas eu sinto isso. Quando eu encontro com outros pais, quando eles se preocupam mais com a educação dos filhos, eles automaticamente não são esquerdistas. Não é generalizado, tô falando de uma experiência pequena, assim, com os que eu encontrei pelo caminho. Os que se preocupam mais, os que estão mais atentos, os que analisam mais, os que conversam mais sobre isso, eles também fazem isso. Eu acho que é quando a pessoa ela não delega, o esquerdista geralmente ele delega a responsabilidade da vida dele para o Estado. Sim. E daí quando o pai ele entende que a responsabilidade da criação, principal da criação do filho é dele, geralmente ele é uma pessoa que entende que a responsabilidade da vida dele é dele e não do Estado, né? Então por isso que acho que acaba tendo essa diferença gritante, assim. Quando a pessoa tem um senso de autorresponsabilidade. Né? E acho também por... Sim. Acho também por saber que educação também você vê em alguns livros assim de educação infantil que tem viés também, né? Então acho que disso gera preocupação do outro lado, que nem se eles batem muito de um lado, o outro lado tende a responder na mesma intensidade. Se eu sei que eu vou colocar meu filho numa escola e que vai ter lá, eu vi uma entrevista da Madeleine Lasco falando que tinha num livro infantil falando que um termo era racista. E ela esmiuçou tudo falando, gente, não é, isso é invenção. E tá lá no livro infantil ensinando o que é. Então, acho que o pai de esquerda fala, não, tá tudo bem. Se eu deixar a educação lá, eu sei que vai ter mais ou menos com os mesmos valores que eu tenho. E o nosso lado, tá, o liberal, que seja, ele já sabe que se ele não fizer isso, não vai ter outra pessoa fazendo por ele. Ai, mas eu acho que é desafiador. Sim, imagino que sim. Porque mesmo que eu acho que é mais fácil pro pai que não se responsabiliza. Ah, sim. É mais fácil para ele que não se responsabiliza. Independente do viés político do pai ou da mãe, se ele se preocupa, eu acho que fica mais difícil. De qualquer maneira, meu filho vai agora para a escola esse ano. Aí a gente fica assim, meu Deus, como vai ser? Tem 3 aninhos, a gente é um bebê, não sabe, né? Não vai ter tantos viés políticos ou não, mas a educação básica que um pai dá para um filho pode refletir nas outras crianças, né? Sim. Porque se uma criança é largada da tela 24 horas por dia, ela fica mais agitada, mais agressiva. E aí, se você tem uma criança que não fica tanto, vai haver um conflito entre as crianças, né? Uma que é menos agitada e a outra que é mais agitada. É por isso que eu acho que é importante a base que você dá em casa, né? Quando o filho chega à escola, como foi? O que você aprendeu? Questionar, conversar, né? E, claro, se fosse fácil, né? Criar filho não é fácil. E a paternidade em si, a maternidade, ela exige muito mais. Ela exige muito mais porque o pai e a mãe, além do trabalho ali normal que tem que fazer, ele tem que também ficar blindando todas essas informações rápidas que vêm, tem que ficar blindando de onde o filho vai receber a informação, porque às vezes você na sua casa, teu filho não tem acesso a determinados meios, a determinados canais de comunicação, mas lá na escola, convivendo com outras crianças, ele acaba tendo acesso a essas informações que tiveram porque os pais dentro de casa. Tipo, é um trabalho muito dobrado. Exatamente. Eu não sei, vocês têm. Alguma de vocês tem filho? Não. Eu não tenho. Eu confesso assim que eu vejo que é uma responsabilidade muito grande. Eu até confesso, eu tenho quase 30 anos, estou com 27 anos agora, que eu não me vejo porque eu acho muito difícil. Se todo mundo tivesse a visão da responsabilidade que é ser pai, muita gente não teria. E eu, geralmente, quando eu vejo alguma situação conflitante ali entre pais e filhos, seja no supermercado, seja, sei lá, em qualquer lugar, numa pracinha, num parque, eu sempre comento, cara, tem algumas pessoas que não deveriam ter. Isso, eu tenho essa visão também. Cara, pra que você foi fazer? Porque você tá destruindo uma vida. Faltou um pouquinho de papo na cabeça, achar que é um pet. Não, aí, nesse caso, eu não gosto muito
de pet, mas tudo bem. Cada um com o seu. Mas aí, nesse caso, é melhor que essa pessoa fosse só pai de Sim, pet, não sim. fosse pai de... Porque é responsabilidade 24 horas por dia, 7 na semana. Você só vai ter férias quando fizer 20, 30 anos e nem aí, né? Exatamente. Não tem jeito, não. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Não, mas eu vejo assim, é muito real isso. As pessoas, elas não têm noção da responsabilidade que elas estão se propondo. Sim. Porque eu acho que antigamente era algo tão natural, tipo, eu vou casar, eu vou ter filho. As pessoas não paravam para fazer essa análise, né? É. E hoje eu vejo que algumas pessoas, elas não têm senso de responsabilidade própria, e daí elas acabam achando que também, elas continuam nessa ideia, tipo, vou ter um relacionamento, ou se tiver filho, tipo... Só que a gente vê que não é assim, né? Daí a gente acaba despejando vários seres humanos no mundo, assim, totalmente atrapalhados. E educar é a parte mais difícil, né? Como a gente falou. Acho que você ensinar seu filho desde pequeno a ter valores, para que ele saiba ter o discernimento quando alguém chegar para ele com valores diferentes que o dele, saber, não, minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, em casa a gente tem realidade, e falar não para uma pessoa que tem uma ideologia errada, para álcool, drogas, enfim. Porque aí é a criação que você teve em casa que vai ditar que tipo de adulto você vai ser. Claro que assim, existem exceções. Existe aquela pessoa que, teve uma criação excelente dos pais e mesmo assim foi para um outro lado. Mas o que eu vejo é que, eu acho, eu já tive discussões com outras pessoas sobre isso, mas eu acho que 80, 90% do que a pessoa vai ser é criação. A criança já vem com uma coisa dela, claro que já vem com uma coisa dela, mas eu acho que você pode direcionar para um caminho certo e um caminho errado. Muito garantido, né? Mas eu acho que é uma grande parte do que aquele ser humano vai se tornar. Se todo pai levasse em consideração que tudo é educação, Sim. É incrível isso. Tudo é educação. E outra coisa, eu sinto que é muito mais fácil ensinar pelo exemplo. Sim, com certeza. Do que pela forçação da barra. Uhum. Sim. Faz isso. Não. Leva aquilo de forma natural. E um equilíbrio dentro de casa. Sim. Se a criança é emocional dentro de casa, não precisa ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor quarto, os melhores brinquedos. 50 zilhões de brinquedos. Não. É ter um equilíbrio emocional dentro de casa. Sim. Que o pai e a mãe saibam o seu papel ali, que a criança tenha uma rotina pré-definida, tenha uma alimentação equilibrada, seja independente minimamente, saiba dormir no seu próprio quarto. Coisas básicas e equilibradas com bom senso fazem com que fique mais segura fora de casa. E aí, o que eu penso, eu não sou especialista, mas o que eu penso, se a criança se sente segura dentro de casa e ela sabe mais ou menos como a casa dela funciona, os pais ou responsáveis, né, independente de quem seja, a tratem bem, ela entenda o que é certo e o que é errado, tenha mesmo um equilíbrio emocional dentro de casa, é muito mais difícil dela ser atingida do lado de fora. Porque ela se sente segura dentro de casa. E essa coisa de valorizar a família faz com que o indivíduo seja mais bem formado do lado de fora na rua. Que aí, eu não sei onde eu vi isso, talvez vendo várias pessoas falando sobre esse assunto, eu consegui juntar isso. Mas quando você tem um governo que, de certa maneira, apoie pautas que queiram a família e queiram destruir a pátria, você vai ter um indivíduo que vai ficar perdido. Porque se ele vê o pai e a mãe dele como pessoas ruins, como pessoas que, né, não querem o bem dele, estão atrapalhando, meu pai e minha mãe me enchem o saco, sei lá. E eles não têm amor ao país, o Brasil é maravilhoso, o Brasil tem terras maravilhosas, o Brasil é maravilhoso, aqui a gente consegue trabalho, aqui a gente consegue, né, a gente consegue se desenvolver e crescer. Ele não vai ficar tão à mercê do governo. Sim. Do político que tá lá, do político que não tá lá.
Ele é como se o indivíduo ficasse perdido nisso, né? Uhum. E eu acho que o governo, de certa forma, ele faz isso. Sim. Não, isso tá falando. É a realidade nossa hoje. Porque gerada falar, nossa, o governo quer destruir família, a Clara tá exagerando. O Lula falou isso. Tem uma pra quem acha que a Clara exagerou agora, coloca no Google, coloca no YouTube, tanto faz. O Lula tem essa frase. Que tem que combater a família e tem que combater essa questão de patriotismo. Que é uma barreira pra ele, sabe disso. Então é completamente assim a nossa realidade hoje em dia, isso. Eu acho que a esquerda, ela tem a busca e essa intenção de destruir bases da sociedade mesmo. Sim. Princípios básicos, família, questão de valores morais, éticos. Porque, assim, se você tem um indivíduo que ele não valoriza nem a família, que ele não tem motivação para proteger algo de alguém que é do sangue dele, alguém que criou ele ali, ele não vai ter motivação para dar o melhor dele fora de casa, ele não vai ter motivação para defender as ideias dele e também para proteger o país no qual ele vive, né? E é mais fácil manipular. Eu acho que é mais fácil de manipular e é mais fácil da esquerda também, ela vai pela cultura por isso, ela vai tentando destruir essas bases porque é mais fácil dela se infiltrar de forma efetiva, porque se você não tem uma base consolidada de família, pátria, moral e ética, você não tem muito pelo que lutar. Você vai trabalhar para quê? Você vai trabalhar com qual objetivo? E eu acho que é exatamente isso que a esquerda faz. Tem aquele livro, acho que é 1984 mesmo, que as pessoas, a questão do amor, do laço, da família, e é muito nítido como o coletivismo ele tenta fazer isso, ele tenta tirar essa individualidade da pessoa. Uhum. Porque, querendo ou não, quando você ama o teu pai, você ama o teu esposo, você tem um amor ali no teu núcleo familiar, isso, de alguma forma, é a sua individualidade. É algo que faz você querer acordar todo dia e dar o seu melhor lá fora e ter responsabilidade sobre as coisas que você faz. E a esquerda e o coletivismo como um todo, ele tenta atacar essas premissas, né? Porque fica mais fácil dele falar, não, como a Catarina disse, é o governo do amor, o amor venceu, e de forma muito generalizada, muito banal, sabe? Eu acho muito, querendo ou não, eu sinto que no Brasil eles estão tendo vitória nesse sentido. Sim. Por isso que eu acho que é tão importante ter pessoas como a Catarina, como a Clara, a gente aqui no podcast, falando e defendendo essas ideias e esses valores, porque se não tiver, daqui 20, 30 anos, eu acho que a coisa vai estar bem pior, sabe? E você falou do coletivismo e do individualismo. Eu acho incrível, e não é a palavra incrível, é incrivelmente decepcionante conseguir colocar na cabeça das pessoas que o coletivismo não é uma coisa legal. Sim. E que se o governo olhasse para as pessoas como indivíduos diferentes, seria muito mais rico para a população. Cara, é muito difícil explicar isso para as pessoas. Elas acham que é o máximo dividir cada um no potinho. Ah, porque você é desse grupo, porque você é desse, porque você é desse. E isso como se fosse uma coisa maravilhosa. Colocar rótulos, né? Nossa, e como que isso é fácil quando você tem 18 anos? Sim. É lindo, é maravilhoso, né? Não, o córtex pré-frontal, ele só termina de ser formado aos 25 anos. Então, é muito fácil colocar dentro das universidades as pessoas em potinhos. Elas vão se sentir incluídas e amadas, porque aí também o governo ensina que a família não é boa. Então, ali no meu potinho, eu sou feliz, porque eu sou amada, nós somos iguais, nós pensamos e amamos as mesmas coisas. Só que não é colocar as pessoas em potinho, não é justo. Sim. É todo isso. As pessoas são diferentes. Você cria conflitos entre esses grupos. Eles acham que é o amor, todo mundo se ama e tal. Só que quando você divide a pessoa em movimento negro, movimento da mulher feminista, movimento do pró-aborto, movimento do homossexual, você cria grupos e uma hora ou outra vai ter choque disso daí. Essa semana eu vi um pré-candidato de Curitiba. Ele foi atacado geral e ele é negro. E o pessoal do movimento negro começou a atacar ele falando bem assim, nossa, você é negro e você não pode. A sua raça contra o movimento e tal. Então você percebe que essa criação, as pessoas que estão dentro desses grupos, elas acham, eu tô dentro desse grupo, as pessoas me entendem, eu me identifico.
Só que para o governo, para o pessoal coletivista, a criação desses grupos, ela cria guerra entre as pessoas. A tal da guerra de classes, ela é fortalecida através dessa criação de movimentos, né? Sim. Teve até esse exemplo que você falou do 1984, eu assisti um vídeo esses dias que apareceu na internet pra mim, de uma... Ela era... e ela fugiu. Ela tá dando vários vídeos e entrevistas explicando como que é a vida lá. E essa questão de contra a família, que tem muito no 1984, eles mostram como eles jogam um filho contra o pai, acontece exatamente igual na Coreia do Norte. Ela fala, quando você chega na escola, os professores falam, seu pai não te ama, quem te ama é o ditador aqui. É o chefe aqui do governo, quem tá no poder, que ele te ama, que ele é sua família, e eles incentivam que você denuncie seu pai, que você haja contra a sua família em pró. Então tem muito dessa doutrinação. E assim, é óbvio que a gente não tá nesse nível, né? Felizmente, estamos bem longe disso, por mais que, né, eu acho que tem algumas pessoas que usam como exemplo. Mas aí, voltando para essa questão das redes sociais, que eu acho, assim, essencial esse trabalho, eu queria perguntar para a Clara uma pergunta, assim, para quem está assistindo e tem um pouquinho de intenção por trás, assim, minha. Como monetizar na internet e viver disso? Como ter uma renda para, assim, porque eu acho que muitas pessoas querem ir para esse caminho, mas também pensam, é uma dedicação, né? Eu tenho que ter uma estabilidade financeira, claro, na minha vida, mas por isso que eu não vou pedir demissão amanhã para começar um canal no YouTube. Como que eu faço para ir migrando aos poucos e como conseguir renda na internet, divulgando notícias, divulgando informações? Eu acho que a primeira coisa é você ver quem já tá lá. Uhum. Vamos supor, independentemente do assunto começar a abordar, veja quem você segue nos canais que monetizam, por exemplo. Canais você diz YouTube? Ou... Não, redes sociais, né, na verdade. Tá. Porque o qual não vale mais a pena. Qual você acha que é melhor hoje para monetizar? TikTok. Tanto é que você vê grandes criadores de conteúdo fora do Brasil. Dos Estados Unidos. Tem muita gente que produz conteúdo muito bom. Então, para quem quer começar, a primeira coisa é ir tanto para o YouTube quanto para o TikTok, que são os que monetizam. Essas duas principais. Assim, que eu gosto são. O público do YouTube, então, é o melhor. Tá. O feedback que você recebe de quem te segue tem uma fidelidade. Legal. Assim, uma boa. O TikTok já nem tanto. Já lá a galera gosta mais de descer a lenha. Então você fale mal, fale bem, mas fale dos vídeos, né? Então você tem que ver quais são as pessoas que você segue ou que você gosta de seguir ou que você gosta do conteúdo, ver como elas produzem conteúdo, ver se você acha legal, né? Não sei. Tem que ir testando. E sentar, ligar a câmera e gravar. Falar de assunto que você gosta. Focar sempre nos 3 primeiros segundos. Os 3 primeiros segundos são os que contam, é aquilo que vai prender a audiência. E é muito engraçado eu monetizar em canais que eu não assisto muito. Eu sou uma pessoa que eu vejo pouquíssimos vídeos. É engraçado isso. Então, é até difícil eu dar dicas, porque eu não sou uma consumidora muito assídua, não. Não, mas mesmo que... né? Deu certo, mas é mais ou menos isso. Focar nos 3 primeiros segundos do vídeo, ver quais são os assuntos e as pessoas que você gosta, porque você gravar um assunto que você gosta fica infinitamente mais fácil do que você falar sobre uma coisa que não gosta. Toda vez que eu tive que sentar, eu olhei o roteiro assim, caraca, vou ter que falar disso, tenho certeza, pronto. Você já não vai memorizar o roteiro com facilidade. Você já vai ficar mais cri-cri na hora de qual imagem você vai usar. É bem mais difícil. Então, para quem quiser começar, comece por um assunto que você goste. Foque nos primeiros segundos do vídeo. Porque é eles que vão fazer com que a pessoa ou passe o seu vídeo ou assista e fique no seu vídeo. E como eu comecei com assuntos polêmicos,
Então, você gosta de um determinado assunto, tente encontrar alguma coisa que seja polêmica, seja polêmico pro lado bom ou polêmico pro lado ruim. Um assunto assim, quente, polêmico, uma novidade, uma coisa que talvez esse vídeo vá viralizar e você consiga ir crescendo na sua rede social dessas duas que monetizam e consiga bater a monetização dela, porque você tem que ter alguns critérios, né? Eu não lembro exatamente. O TikTok, quando começou a monetizar, eu já tinha batido porque os critérios. Eu não lembro quais são. Eu já mandava vídeo pra lá só pra manter a rede social. Mas usar ela assim mesmo, uso nada. E o YouTube eu tive que bater. Eu acho que era 1 milhão de visualizações. Nossa, bastante. Não era isso. Eu não lembro. Eu sinceramente não Quem lembro. quiser, pesquisa na internet que vai achar fácil. Quando você abre o canal, assim, você consegue ver. Você começa a produzir conteúdo e ele já te manda os critérios. E tem o Facebook também. O Facebook também monetiza. Só que ele é mais criterioso do que o TikTok. Nossa, sério? Sério. Olha só. Parece que existe monetização no Twitter também. Mas também é um número grande, assim. Eu não cheguei a ler direitinho, mas dá pra monetizar também no Twitter. Interessante. Eu acho bacana. massa. Como diz o Raul Sena, o capitalismo é lindo, né? Porque, assim, graças ao capitalismo e à liberdade de expressão e o livre mercado, você, quando teve teu filho, você pode escolher Exato. partir para essa profissão. Então, cara, o capitalismo é lindo. Eu me sinto privilegiada, vou ser bem honesta, porque eu vejo outras mães aí que às vezes levam mais de 1 hora para chegar no trabalho, ficam 8 horas lá e depois voltam, gasta mais de 1 hora, ou seja, fica longe de casa, mal vê o filho. Eu de verdade me sinto privilegiada. É claro que, assim, para quem monetiza nas redes sociais, é muito instável. Sim. Às vezes você tem um mês muito bom, às vezes você não tem um mês tão bom, então você tem que ficar, né? Pra começar, né? O meu marido, ele trabalhava durante o dia e ele gravava de noite. E É difícil. E assim ele foi caminhando. E tentativa. E outra coisa, não desistir. Uma coisa que me abalava muito no início eram os haters. Hoje, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu não sigo nenhum conhecido. Porque eu já recebi muita ameaça. Se eu te encontrar na rua, eu mato você, seu filho e seu marido. Nossa. Assim, escrachado. E nem era um perfil fake, não. Era o perfil de uma pessoa mesmo. O rosto da pessoa, você via fotos da pessoa. Não era um bonequinho. E isso me abalava muito. Ou quando criticava a minha fala, que eu gaguejei em algum vídeo, ou criticava a minha aparência, aquilo por algum tempo já chegou a me abalar bem. Hoje em dia, já recebi tanto que eu já... Tá calejada. Tá mais um. Meio que absorveu aquilo ali. Mas, para quem começar e tiver algum hater, absorva aquilo e imagine que aquilo vai acontecer muitas vezes e que aquela pessoa, dali a 1 semana, nem tá lembrando mais de você. Ela falou aquilo no calor do momento. Tem uma amiga minha que explicou pra mim, quando eu tava conversando sobre esses ataques que a gente recebe nas redes sociais, e ela falou comigo que quando o espectador tá do outro lado da tela, ele não vê você como uma pessoa. Ele assiste o seu vídeo no cérebro dele, mas é processado na área, tipo, de objeto. Não é processado na área de, aquele é outro humano. Como se nós estivéssemos frente a frente, assim, pessoalmente. Não. Nossa. Não é. Eles veem a gente como um objeto. É processado no cérebro como um objeto. Por isso que é muito mais fácil atacar a outra pessoa na telinha. E às vezes você vê como é bizarro, as pessoas elas acham que a internet é uma terra sem lei e acho que elas despersonificam mesmo a pessoa. Porque eu vejo algumas postagens, eu não sou blogueira nem nada, mas eu vejo assim, a Lara Nesteru, que às vezes posta o perfil das pessoas, são pessoas normais. E tipo, Deus, amo Deus, abençoe, não sei o quê. São pessoas tipo, cristão, beleza, é uma pessoa normal. E daí ela entra no perfil de outra pessoa, vê o conteúdo, não gosta e sai ameaçando a pessoa de morte.
Tipo, parece que a pessoa despiroca, assim, né? Não sei. Porque Não, mas eu vi a cabeça dela. no canal no YouTube que ele é de 0 a 100 mil inscritos, se eu não me engano, em um mês. E aí depois ele mostrou a estratégia pra chegar nisso. Ele errava intencionalmente algumas partes do vídeo, falava errado, porque era um canal assim de teste pra conseguir os 100 mil inscritos, né? E aí ele colocava uma parte do vídeo, ele abaixava muito o áudio, ficava baixinho, porque aí todo mundo ia lá nos comentários reclamar que não tava escutando, que ele falou tal palavra errada, que ele passou informação errada, e essa quantidade de comentários fez o canal viralizar. E ninguém elogia. Se você faz um vídeo maravilhoso, que você não falou errado uma vez, você não gaguejou, fez um roteiro perfeitinho, ninguém vai te elogiar. Agora você falou uma palavrinha errada, nossa! Você é a pior pessoa que existe no mundo porque você errou uma palavra. Isso dá É engajamento, difícil. né? Agora, você falou da Lara, você falou que ela recebe muita... O hater dela, né? Ela sempre fala que o hater dela é mulher. Sim. Que 100% é mulher. Incrivelmente, comigo, é 100% Nossa, sério? sério. Eu criei uma teoria na minha cabeça que quem me critica, porque a sua boca é horrorosa. Sério que eles falam isso? Eu nunca vou gravar vídeo pro YouTube. Então, continuando aqui. A ameaça que eu recebi foi de um homem. Todas as críticas são de homem. Eu acho que é porque, geralmente, eu abordo política. Não sei, é na minha cabeça. Talvez eles tenham um apego maior à política e ao político. A mulher, às vezes, não tem... Não sei, é uma teoria que eu criei. Pelo menos comigo isso acontece. Sim. É incrível. Os homens me criticam. Eu recebi uma... que eu tenha visto, obviamente. É feminina. Eu acho que a tua... Porque, na minha visão, tá? É o seguinte, Lohane agora falando. Homem, ele tem aquela pira de time de futebol. E de uns tempos pra cá, as pessoas, elas passaram a tratar a política como um time de futebol. É aquela paixão cega, entendeu? O Vasco tá perdendo, o Corinthians tá passando vergonha, mas eu tô torcendo e vai falar mal do meu time, ou vai falar mal do jogador tal, que a pessoa pira. E eu acho que o homem tem muito isso, ele se agarra a algo, que nem ali na política, que a mulher não. A mulher... infelizmente, a mulher ela não se preocupa, a maioria das mulheres elas não se preocupam tanto com a política, elas não se envolvem tanto com a política. A mulher ela tende a ser menos apaixonada nesse sentido. O homem não, ele vai muito pela paixão, então ele perde a cabeça, fica aqueles caras que vão pra rua brigar porque o time perdeu, entendeu? Tem muitas certezas. Público mais masculino, diferente da Lara ali, Uhum. porque você fala de um assunto mais que chama mais atenção do público masculino, né? E eu acho que, como você disse, as mulheres que se interessam no ramo da política, eu acho, posso estar falando asneira, que elas racionalizam mais aquilo. Isso. É como se a gente lidasse com aquilo com a seriedade que tem. E não assim, porque... não, eu acho que racionaliza mais e vê que aquilo traz consequências, né? Eu acho que é até uma questão de ir com a cabeça mais aberta, né? De estar disposto a aprender. Eu acho que talvez uma pessoa tenha muitas certezas. Quando você assiste um vídeo que vai de encontro com essa certeza, você vai... Você tá assim, deixa eu ver essa outra opinião aqui, esse outro viés, aí você tá mais disposto não concordo, mas tem um sentido nisso que ela falou, entendo por que ela falou isso, né? Tentar se colocar no sapato da outra pessoa também, né? E eu acho assim, a mulher para ela se envolver na política demora um pouco mais. Sim. E quando ela se envolve, como você disse, ela se envolve com a mente mais aberta, quer entender algo. Sim. O homem, quando... A maioria, tá? Não tô generalizando, que não são, assim, doentes apaixonados. Mas eu digo essa questão mesmo do hater. O cara que perde um tempo na internet para xingar uma mulher porque ela falou sobre um político e algo que ele não gostou, é aquela pessoa que aparentemente trocou o futebol pela política, ou trocou aquele esporte que ele era louco pela política, sabe? Então, acabou se dividindo nos últimos anos muito do lado A e o lado B. E as pessoas, na maioria das vezes, elas não param para estudar o que elas estão falando. Elas pegaram, o Bolsonaro falou tal coisa. Então, tipo, o meu sócio da ele sempre dá um exemplo e é muito real isso, tá? Hoje, tá? Eu não tô generalizando, mas tem muita gente que é fanático no Bolsonaro em si. Se o Bolsonaro hoje falasse assim, eu acho que deveríamos matar islâmicos, muçulmanos,
Cara, ia ter um monte de louco falando assim, eu concordo com você. Daí, daqui 3 semanas, se o Bolsonaro ele aparecesse e falasse o seguinte, não, gente, eu tava brincando, tava errado. Daí o cara assim, não, eu tava brincando, tava errado. Então, tipo assim, as pessoas, elas acabam indo cegamente por algo que o político falou, sem analisar aquilo ali, sem pesar aquilo, sabe? E isso é perigoso. Então, quem vai pro front falar de política, na minha opinião, é alguém muito corajoso. Eu, quando posto um stories, reposto alguém, porque eu não produzo nada, eu saio repostando as pessoas, eu já recebo gente me enchendo o saco no direct, e eu não tenho paciência. Eu falo, cara, para de me seguir, para de me encher o saco. Então, assim, vocês que gravam isso, que trabalham com isso, que produzem esse conteúdo, pra mim, vocês são muito corajosos e corajosos por aí, porque, cara, tem que ter saco e tem que ter coragem, sabe? Vocês têm que continuar fazendo isso. A covarde falando, né? Mas eu acho que vocês têm que continuar fazendo isso, porque a gente precisa dessa pluralidade. E eu admiro vocês demais por terem esse saco de aguentar esse tipo de situação, sabe? Porque, cara, é um porre. É, demais. Mas assim, para quem monetiza é um pouco complicado, tá? Eu não sei como que pessoas que monetizam, eu até tenho um conhecido que a gente tá na mesma agência, eu não sei se vocês já chegaram a ver ele, é o Marcos Paulo Política. Ele tá sempre de camisa verde. Vou dar uma pesquisada. Ele é bem legal. Ele é do Ceará. E ele também, ele quer se candidatar esse ano. É bem legal mesmo. Eu não sei como que ele tá. Tinha um outro também da minha agência que também falava muito, tipo, parou de falar e a gente trocou uma ideia. E aí ele falou que tava tentando sair, mas às vezes é complicado, porque o que viraliza são assuntos polêmicos e como o país está dividido em A e B, não tem como fugir, o país está dividido. Sim. E aí quando você abraça um viés e apoia esse, né, é o que muita gente fala, que no vídeo você tem que estar sempre colocando nós contra eles. Sim. No vídeo. Isso ajuda a pessoas te apoiarem e algumas pessoas tem que continuar o trabalho, tem, mas para quem vive da monetização, cara, eu não sei se vocês podem estar chateados com o que eu tô falando, mas assim, é complicado, não Sim. é fácil. Você tá com a corda bamba ali, sabe? De, meu Deus, eu produzi esses vídeos, nossa, esse assunto tá sendo muito comentado no Twitter, tá sendo muito falado no Instagram, tem gente fazendo isso no YouTube, tem gente falando sobre isso. Na verdade, não. Aí no TikTok, às vezes, a galera não tá falando. Aí você fica com receio de você gravar um vídeo e você não... Aí você tem que tirar as palavras que são banidas para conseguir que o vídeo rode, mas mesmo assim com medo do vídeo não rodar e você ser banido. E aí você perder seus pontinhos lá. Então, assim... meio na corda da bamba. Eu gosto de falar de política. É um assunto que eu me animo na hora que eu vejo uma matéria. Caraca, esse vídeo vai ficar muito bom. Mas com medo sempre, né? É um pouco angustiante. Essa é a palavra. E, querendo ou não, você tem essa questão dos vídeos. É o teu emprego hoje, né? Daí Sim. você fica com esse receio, querendo ou não, de falar e acabar perdendo isso, né? Mas essa questão que você falou de nós contra eles, ter um inimigo, acho que isso é muito perfil da pessoa que tá fazendo o vídeo. Eu tava estudando essa questão de perfis esses dias, tem o perfil do Lohan também, sabe? Desses 4, 5 perfis. Tem o Fora da Lei, o Rebelde. O paizão, enfim. E aí o herói, você tem que ter um vilão. Senão, você não vai ser herói. Então, tem que estar sempre xingando alguém, brigando com alguém. Só que assim, eu não gostaria de fazer muito esse conteúdo, de ficar sempre gritando, metendo pau. É até assim, eu assisti alguns youtubers que fazem esse perfil do herói, que briga, que grita. Depois de assistir 5 vídeos dessa pessoa, você não aguenta mais. Porque só grita, e não traz solução. Eu acho que esse é o principal. A crítica. Solução. Isso daqui tá errado por causa disso, certo seria isso. Você tá trazendo alguma coisa pra pessoa que tá assistindo do outro lado. Só gritar, o que essa pessoa absorveu?
Sabe, eu não consigo fazer um vídeo, um conteúdo que eu sei que, assim, não vai acrescentar nada. Se a pessoa assistir esse vídeo ou não, tanto faz pra ela, não mudou nada, não acrescentou nada. Você tem que ter assim, eu vou fazer esse conteúdo e eu quero atingir esse objetivo com isso, ajudar alguém, informar alguém, mas sempre trazendo essa solução, né? Eu acho que aí, como você falou, não viraliza. Difícil. E a palavra essa é angustiante. Sim. Quando você pega um vídeo casadinho desse jeito, você traz a polêmica e você traz a solução, é prazeroso, inclusive. Sim. Só que quando você trabalha com notícia, muitas vezes você não tem a solução. Uhum. Você só tem Sim. Você muitas vezes só traz a crítica, né? Mostrar porque isso tá errado ou certo, né? Mas seria muito interessante se as pessoas do outro lado da tela estivessem mais interessadas na solução do que em gritar o problema. Ah, sim. Só que a massa está interessada em gritar o problema do outro. Sim. Um lado querendo gritar o problema de um e o outro gritando do outro. Tá, o tempo inteiro tá assim. E sem focar no mais importante, né? Que é a solução. Sim, não acrescenta nada. Exatamente. A maioria das redes sociais, quando você não tá num assunto informativo, ou de curiosidade, ou de aprender alguma coisa, é sempre um criticando o outro. Sim. Sim. Infelizmente. É o que gera engajamento, né? Trabalhar com divulgação de vídeo, com rede social, você sempre... Eu não posso falar dos outros, né? Você sempre vai estar com uma insatisfaçãozinha, assim. Eu sempre vou estar com essa insatisfação. Não é completo. E eu acho que qualquer trabalho que leve aquilo como trabalho mesmo, você vai sentir isso de alguma forma. Sim, com certeza. certeza. Você vai ter alguma insatisfação. Não tem jeito. Também tem muita coisa boa. Que vocês falaram que pouca gente elogia. É incrível. O público do YouTube, eles elogiam. Legal. Eles têm uma gratidão com o seu trabalho, com o seu esforço. E não é... Eu vou pro YouTube, não aguento mais. E não é à toa que é a rede social que monetiza há mais tempo, né? Sim. Querendo ou não, é a mais segura nesse sentido. E é bom trabalhar pro YouTube. Eu acho super legal. E são perfis de público diferentes, Sim. né? O público do YouTube e o público do TikTok, por exemplo, né? Porque quem tá te assistindo no YouTube já procurou aquele conteúdo, geralmente é um conteúdo um pouco maior, com mais informação. Não apareceu aleatório pra aquela pessoa. Às vezes até aparece, mas a pessoa não vai perder o tempo, às vezes, assistindo um vídeo longo pra um conteúdo que ela já não gosta. Um conteúdo mais informativo que ela já não gosta. Aí no TikTok você tá lá só passando 50 vídeos, mesmo no Instagram, e aí aparece um vídeo que completamente diferente do que aquela pessoa acredita que seja verdade, e aí vai lá xingar, né? Sim. Estão insatisfeitos com a própria vida. Exato. Feito uma rede social do outro pra destilar o ódio. Aí você, exatamente. Encaminhando para o final, gostaria de agradecer a todos os ferrenhos que nos acompanharam até aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, não curtiu e não comentou, seja mal ou bem, mentira, seja bem. Comente, compartilhe para que o pessoal possa acompanhar também nosso conteúdo. Catarina, obrigada por mais um episódio. Claro, eu gostaria muito de agradecer a tua participação, foi muito proveitosa pra gente. Acho que ficou um episódio muito bom, muito proveitoso e legal. Se você puder nos indicar um livro ou alguma página que o pessoal também possa acompanhar, fica... Livro ou página minha? Pode ser um livro de alguém que você indique ou alguma página que você indica para o pessoal também acompanhar as notícias. A Revista Oeste é a que eu mais gosto. De notícia, a Revista Oeste é a melhor. Inclusive, quando eles postam alguma coisa que não está muito certa, eles fazem uma correção, que eu acho isso. A Revista Oeste é a que eu mais acompanho para notícia. Eu quero agradecer vocês pelo podcast. Eu amei. Não fiquei tão nervosa quanto eu imaginava. Eu gostei mesmo, gente. Muito obrigada. Obrigada, claro, pela participação. Obrigada, Ferrenhos. Obrigada, Lô. E passa o seu Instagram também pra gente seguir lá, né? Pra quem tá assistindo. Clara Souto, DS. Clara lá pra acompanhar a notícia de verdade, gente.
Isso aí. Muito obrigada, Ferrenhos, e até uma próxima. Até a Até próxima. Tchau. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.